Bom dia, paz do Senhor. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 8 e capítulo 9. Uma coisa assim que é interessante falar também de Isaías, que toda a primeira parte até o capítulo 40 é mais parte de denúncia, de juízo do que vai acontecer. E depois desses 40 capítulos vem a parte do consolo, consolação, palavra de restauração. Ainda que tenha algumas coisas assim nesses capítulos anteriores. Vamos lá? Nós vamos hoje, capítulo 8. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível. Rápido, despojo, presa, segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e de estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Novamente, repetindo. Forjar projetos e eles serão frustrados. Dai ordem e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão Não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus, e olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então aqui o Senhor está falando acerca, o segundo, esse rápido despojo, presa, segura, é o segundo filho de Isaías, que tem um nome que eu não vou saber falar agora, que é Maher Shalal Hashibaz, que tem esse significado, porque era um decreto, quando, eu vou ler aqui, o menino estava com cerca de 2 anos de idade, quando Tiglat-Pileser III saqueou Damasco e Samaria. Então Deus está falando assim,
esse menino, né, quando ele estiver crescendo, quando ele não saber nem falar pai e mãe ainda, virá esse rei, né, para destruir os inimigos que se rebelaram contra o Senhor. Então, tudo que é profético a gente tem que entender. Até nomes são proféticos, né? Aliás, nomes são decretos, né? E muitas vezes Deus utiliza, que nem José, né? Que põe Manassés e Efraim, né? Que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, é Efraim. Manassés é algo parecido, porque é quando ele estava no Egito. Então, são decretos que a gente dá e que visam, né? Muitas vezes é um ato profético sobre a vida do casal, que nem Isaac, né? Que era riso, era um momento, né, de riso, de alegria na vida de Abraão e de Sara. Vamos ler o capítulo 9, o sinal do Messias. Mas para a terra, é lindo esse capítulo, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, esse é o sinal do Messias. Gente, Isaías está profetizando, acho que são 600 anos antes da vinda do Messias. Então, imagina para Israel, um menino nos nasceu, vai nos nascer um menino, né? E tem esses nomes, Deus forte, será Deus esse menino? Que era o Filho de Deus, que era Jesus. Então a profecia, às vezes, ela não vem totalmente clara, né? Porque é progressivo. Tudo que é no profético, tudo que é pelo Espírito é progressivo. É uma revelação hoje, uma revelação amanhã, né? E nós precisamos andar, por isso que ler a Bíblia está em oração para ter essa revelação. Vamos acabar o capítulo 9? Julgamento de Samaria. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram Israel a boca escancarada. Contudo, isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e de suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos exércitos. A terra está abrasada e o povo é pasto
do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha a direita e ainda tem fome. Devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca a Efraim, Efraim ataca Manassés, que são irmãos, e ambos juntos atacam Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então, aqui nós vamos ver mais juízo, e realmente, quando Manassés e Efraim eram irmãos, parte de Israel começa a lutar entre si e lutam contra Judá. Quer dizer, tudo que desagrada ao Senhor, e o povo não se volta ao Senhor. E às vezes a gente vê isso, né? Mesmo o Espírito Santo de Deus estando dentro de nós hoje. Eles não tinham o Espírito Santo de dentro. Deveriam temer só por ouvir a voz do Senhor, pelos seus profetas. E hoje nós temos o próprio Espírito Santo falando dentro de nós. Não me apague, não me apague, não me apague. E o temor fugiu de muitos de nós. A gente dá atenção para tudo. A gente faz tudo. Menos por lenha na fogueira. Capítulo 9 vai falar que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Tem gente que só quer Jesus maravilhoso, que faz maravilhas, mas não quer o conselheiro. Porque o conselheiro, ele aconselha. E conselho de Deus é a opinião de Deus sobre tudo na tua vida. Onde você vai, onde você não vai, o que você come, o que você não come, com quem você anda, com quem você não anda, o que você fala, o que você não fala, o que pode pensar, o que não pode pensar. A gente quer o Deus de maravilhas, que faz os milagres, mas não quer o Deus conselheiro. Muitas vezes você está pedindo, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma casa. E Deus está te pedindo, conserta teu altar, conserta o teu altar. Porque talvez essa casa vai te trazer um conforto e você vai apagar o Espírito Santo. E enquanto você está aí buscando ao Senhor, o Senhor pode te dar um conselho, né? Não, eu vou consertar essa casa espiritual. Quando eu estiver pronto, Deus vai preparar todas as coisas. Então, são coisas na vida, gente, que a gente precisa do Deus de maravilhas. Também precisamos, mas do conselho dele, do Deus forte que nos defende, mas do Pai da eternidade, que a vida não é só. Se pensamos só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, mas que há uma vida, né, eterna e que ele é o príncipe da paz. Gente, vamos orar. Abba, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, dói, traz temor. Que nós possamos, Senhor, perdoar os nossos pecados. Que eu não queira só o Deus de maravilhas, mas também o conselheiro. Que eu não queira só o Deus forte que me defende, mas que eu queira o Pai da eternidade. Que tudo que eu faça é com visão para a eternidade. E o príncipe da paz, que nos sustenta nesse mundo mau. É no nome de Jesus que eu te peço. Traz luz para mim e para cada um que vai ver a live. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Que tudo te vá bem. Amanhã a gente está de volta.